Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 23 de setembro de 2022, teremos 9 palpites, um dia de grade cheia, mesmo tendo data FIFA. Vamos ter partidas bem interessantes também ali na segunda divisão espanhola, secundona holandesa, muito boa para o mercado de gols, campeonato argentino e campeonato brasileiro. Mas antes, gostaríamos de apresentar a vocês a nossa nova parceira aqui do canal, lendasbet.com, uma casa de aposta excepcional com excelentes odds, uma cobertura incrível em diferentes jogos e competições e tendo tudo isso um layout bem intuitivo e com cores que me agradaram bastante. Além disso, você pode desfrutar de uma gigantesca gama de opções que vão dos tradicionais mercados de gols, dupla chance, vitórias, placar exato, o queridinho de muitos, os escanteios, que aqui a gente tem várias possibilidades nesse mercado em quesito, e demais outros mercados como ambas marcam apenas no segundo tempo, determinado jogador para marcar e muito mais. Então corre e aproveite que tem bônus de R$50 para novos usuários. Para isso, vamos deixar um link na descrição do vídeo para você acessar já e começar os trabalhos. Lendasbet, a sua nova casa parceira. Então vamos galera, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Geórgia e Macedônia do Norte. Jogo válido pela Nations League, Liga C, que é a terceira divisão dessa competição de seleções europeias e que a gente tem pelo grupo 4, a Geórgia em primeiro com 10 pontos e a Macedônia do Norte em segundo com 7 pontos, num claro jogo de 6 pontos na disputa pelo acesso à Liga B. E para esse jogo, onde a disputa deve ser muito grande, o nosso palpite vai girar aqui no mercado de gols, porque a Geórgia não perde a 5 jogos e nos seus últimos 5 confrontos também, em 3 deles tivemos no mínimo 3 gols ou mais em seus jogos. Já a Macedônia do Norte, que quase chegou à Copa do Mundo nessa atual edição, nos últimos 5 confrontos, em todos eles a equipe teve no mínimo 2 gols ou mais em seus duelos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 4 e únicos confrontos, 3 dessas partidas tiveram também no mínimo 2 gols ou mais no marcador. Então nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,45, uma cotação muito boa para esse over 1,5 e que a gente está falando de líder vice-líder do grupo 4, que apenas um vai conseguir a vaga na Liga B dessa Nations League. Lembrando que a Geórgia não perde a 5 jogos, tem 10 pontos, 12 gols marcados e apenas 2 sofridos, mas pega a Macedônia do Norte num momento muito bom, 7 gols marcados, 4 sofridos. Eu falo que a Macedônia do Norte vem num momento muito bom porque a equipe quase chegou à Copa do Mundo. Tirou a Itália na primeira eliminatória ali na repescagem, mas acabou eliminado para a equipe de Cristiano Ronaldo, perdeu por 2-0 para Portugal e ficou fora da Copa. De lá para cá, a equipe empatou com a Bulgária, ganhou de Gibraltar, perdeu da própria Geórgia por 3-0 e venceu o Gibraltar também por 4-0. Então, são duas equipes que já se enfrentaram ultimamente, já tiveram um placar muito elástico para a Geórgia, então isso já é um indicativo de gols, uma partida que deve ser disputada das duas melhores equipes do grupo e que estão brigando claramente pelo acesso à Liga B. Então um jogo muito interessante que eu vejo com possibilidade de gols. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Itália e Inglaterra, jogão que valeu a última Eurocopa lá na Europa e que tem agora pelo grupo 3 as duas seleções se enfrentando novamente, mas tendo a Itália em terceiro com 5 pontos e a Inglaterra última e surpreendente colocada do grupo, apenas 2 pontos em 4 jogos. Outro jogo muito importante, outro jogo de 6 pontos, principalmente para os ingleses que precisam vencer para não ser rebaixado à Liga B e pegam a Itália, que nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos.
Já a Inglaterra, que não vive um bom momento em competições oficiais, nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, também tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, 4 partidas também tendo ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite desse jogão e jogaço que vale muito para as duas seleções vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,48, uma cotação linda para um grupo surpreendentemente liderado pela Hungria, que teoricamente seria o saco de pancadas de 3 campeões mundiais, mas que tem a Hungria líder e a Itália, que pode vencer e praticamente rebaixar a Inglaterra para a Liga B da Nations League. Então, um jogo muito importante, a Itália joga dentro de casa e tem um concorrente direto. E caso vença, pode até assumir a liderança do grupo e, de quebra, além de derrubar a Inglaterra, pode classificar as semifinais dessa Nations. Então, um jogo extremamente importante para os italianos por estar jogando dentro de casa e para os ingleses, jogo de vida ou morte, ou caso contrário, vão para a Liga B dessa Nations League. Lembrando que a Inglaterra não vence há 4 jogos, são 2 derrotas e 2 empates. A última derrota, inclusive, só um 4-0, um incrível 4-0 para a Hungria, jogando na Inglaterra, enquanto a Itália também vem de uma derrota muito sonora de 5-2 para a Alemanha, jogando em território germânico. Então, um jogo muito interessante de duas equipes que vêm de 2 goleadas muito estranhas, mas que quando se enfrentam tem boa perspectiva de gols. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,48 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Finlândia e Romênia, outro jogo dessa Nations League, mas agora pela Liga B, Grupo 3, outro jogo, outro confronto direto. Mas agora a gente tem a Finlândia em terceiro com 4 pontos e a Romênia em quarto com 3 pontos, ambas brigando contra o rebaixamento à Liga C. E claro, como sendo um jogo muito importante, eu também vejo um jogo para gols, um jogo movimentado. Lembrando também que a Finlândia nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Lembrando que a última partida finalizou somente em 3-2, uma derrota para a Bósnia. Já a Romênia nos últimos 5 duelos, em 3 deles, também tivemos ao menos 2 gols ou mais em suas partidas. Lembrando que a Romênia também vem de uma derrota agora para Montenegro por 3-0. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, 3 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo, outro jogo de 6 pontos, vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,45, outra cotação muito boa, mas agora pela Liga B, que aqui pode definir o rebaixado à terceira divisão da próxima Nations, porque a gente tem uma Finlândia 4 pontos e uma Romênia 3 pontos, ambas brigando pela única vaga que dá o rebaixamento. Lembrando que a Finlândia, caso vença, pode rebaixar a Romênia e entrar na briga com Bósnia e Montenegro, dependendo do resultado. Quem sabe um empate ali pode ser muito interessante para os finlandeses, que chega na última rodada ainda tendo chances de classificação de acesso à Liga A da próxima Nations. Então, um jogo muito importante para a Finlândia dentro de casa, que de quebra pode fazer 2 coisas num jogo só. Mas a equipe vem de 2 derrotas seguidas, uma para a própria Romênia e uma para a Bósnia, mas a Romênia, depois de ter vencido a própria Finlândia, tomou um 3-0 dentro de casa para Montenegro. Então, são 2 equipes que vêm oscilando, mas vêm oscilando com gols. E para essa partida eu acredito que não deve ser diferente. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Sporting Gijón e Ibiza, jogo da La Liga 2, segunda divisão espanhola, que a gente tem o Sporting Gijón em 12º com 8 pontos e o Ibiza em 18º com 7 pontos. Equipes separadas por muitos outros adversários na tabela, mas apenas 1 ponto de diferença entre os adversários. Para esse jogo de uma competição que tem tendência de ser travada, são 2 equipes que vêm tendo boas médias no quesito de gols, até porque o Gijón nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos no mínimo 2 gols ou mais em seus jogos, tendo partidas que finalizou até com 5 gols, sendo um 4-1 para o Gijón sobre o Andorra. Já o Ibiza nos últimos 5 duelos, em 3 deles, também tivemos no mínimo 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, uma partida 2-0, outra partida 1-0.
Por isso, o nosso palpite para esse jogo de duas equipes que precisam vencer para sair o mais rápido possível de perto da zona do rebaixamento vai ser no mais de 1,5 gols. A odd está na casa de 1,43, outra cotação bem interessante para esse over 1,5. Para o Ibiza, que vem de duas boas vitórias seguidas, a equipe vinha muito mal nesse começo de temporada da segundona espanhola, mas hoje já conseguiu sair da zona do rebaixamento, está apenas a 1 ponto do seu adversário, mas hoje é o primeiro time fora da zona, então completamente ameaçado. Lembrando que seus adversários hoje estão a 3 pontos, mas vencer e continuar no caminho das vitórias é muito importante para os visitantes, que pegam um Gijón que vem de 2 derrotas seguidas, ou seja, enquanto o Gijón vem perdendo, o Ibiza vem ganhando magro, ganhou do Tenerife e do Oviedo por 1-0, mas ganhou, então a autoestima do grupo deu uma elevada, e num jogo de uma equipe que vem de derrotas seguidas, eu acredito que o jogo deve ser bem movimentado, porque o Gijón, claro, vai querer voltar ao caminho das vitórias e não perder para um adversário direto hoje, a 1 ponto de diferença e jogando dentro de casa. Então um jogo muito importante que eu espero um bem movimento, bem interessante, com ao menos 2 gols. Então mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,43 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Dordrecht e Maastricht, jogo da Eredivisie, jogo da segundona holandesa, segundona extremamente over, que a gente tem o Maastricht em nono com 11 pontos e o Dordrecht ali em 15º com 7 pontos. Duas equipes fora dos playoffs, que daria uma disputa pela última vaga na primeira divisão, mas duas equipes bem interessantes no quesito do gol. Nada de novidade, mas que mantém a média, a característica do campeonato holandês. Até porque o Dordrecht nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve no mínimo 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Maastricht nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também partidas super movimentadas com uma média até melhor, tendo no mínimo 4 gols em cada uma dessas 4 partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, 4 partidas também tendo no mínimo 3 gols, tendo a sua grande maioria no mínimo 4 gols no confronto Dordrecht e Maastricht. Por isso, nosso palpite para esse jogo lá na Holanda vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,62, uma cotação muito interessante, muito boa para esse mercado do over 2,5 e de duas equipes que precisam vencer para continuar a caça ou quem sabe até entrar nos playoffs. Caso do Maastricht, que se vencer, dependendo ali dos resultados dos seus adversários, possivelmente, eu acho que até claramente deve entrar nos playoffs. Já o Dordrecht, caso vença, encosta de vez, diminui a vantagem para o Willem II, Jong AZ e Venom e briga diretamente por uma vaga também na primeira divisão holandesa. Então são duas equipes muito interessantes que vêm oscilando entre vitórias, derrotas e empates, mas sempre com o mercado de gols muito movimentado. Seja no caso do Dordrecht, seja no caso do Maastricht, que tomou 5-0 do Eindhoven e na última rodada meteu 4-1 no Jong Ajax. E isso é segundona holandesa. Jogos muito movimentados, onde as equipes perdem, e nos outros jogos muito movimentados, as equipes vencem. Esse é o campeonato holandês. E a gente deixa uma dica aqui, além da possibilidade do over, o ambas, porque o Dordrecht, nos últimos 5 jogos, a equipe sempre marcou e sempre sofreu gols. Já o Maastricht teve essa perspectiva nos seus últimos 4 jogos, só quando perdeu do Eindhoven que a equipe não fez gol. Em todos os outros jogos a equipe fez e sofreu gols. E no confronto entre as duas equipes aqui, no duelo dessa rodada, também tivemos a perspectiva de 4 partidas tendo Dordrecht e Maastricht marcando e sofrendo gols. Então o ambas aqui é bem interessante para esse jogo, é bom ficar de olho, porque é uma partida que reserva muitos gols. Eu espero um 2-1, um 3-1 ou até mais gols. Então, a dica é de ambas, mas o nosso palpite mesmo vai ser no over. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Heracles e Helmond, jogo também da segundona holandesa, que a gente tem o Heracles em terceiro com 16 pontos e o Helmond 17º com 6 pontos. Equipes em momentos completamente opostos, mas equipes que também devem brigar pelo mercado de gols, até porque o Heracles vem fazendo excelente competição e dos seus últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 3 gols ou mais em suas partidas. Já o Helmond, nos últimos 5 duelos, em 3 oportunidades, também tivemos no mínimo 3 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, partidas super movimentadas, tendo no mínimo 3 gols ou mais no marcador.
Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,58, outra cotação bem interessante para um Heracles, terceiro colocado, 16 pontos, que uma vitória pode colocar até ali na faixa que dá um acesso direto à primeira divisão holandesa. Hoje a equipe disputaria os playoffs pela última vaga, mas é uma equipe muito forte, tem 20 gols marcados, um dos melhores ataques da competição e 9 sofridos, e enfrenta uma equipe que há várias temporadas, se eu não me engano, há 2 temporadas não vem fazendo boas temporadas. Na última foi assim, na penúltima, se eu não me engano, também foi bem mediano, e nessa atual temporada já começou mal. 7 jogos, apenas 6 pontos, 7 gols marcados e 10 sofridos. E enfrentando uma equipe que nos últimos jogos tem os seguintes placares: 3-0 no Telstar, 5-3 no Venom, outra equipe muito interessante que deve brigar pelo acesso, perdeu do João Ajax por 4-0, empatou com o Maastricht por 2-2 e venceu o João PSV por 3-0, ou seja, é jogo muito movimentado porque o Heracles vem num momento muito bom, é uma equipe muito forte que tem tudo para voltar à primeira divisão, seja pelo acesso direto, seja pelos playoffs, e enfrenta o Helmond, que apesar de vir de uma boa vitória sobre o Dordrecht, nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates, a equipe vem oscilando, parece que vem querendo voltar aos trilhos de uma sequência de vitórias, mas tem pela frente um adversário muito forte que vem de 2 vitórias seguidas e 2 boas vitórias, diga-se de passagem. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo, de uma partida que tem cara de ser super movimentada. Passando agora para Venlo e Telstar. Outro jogo dessa segundona holandesa, que a gente tem o Venlo em sexto com 13 pontos e o Telstar em 16º com 7 pontos até o momento. Outro jogo que eu vejo com boa tendência de gols, porque o Venlo, para mim, outra equipe que deve brigar até o final pelo acesso. Nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Telstar, nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais nos seus placares de seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, 4 partidas com no mínimo 3 gols ou mais, tendo duelos finalizados com 4 ou 5 gols. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,68, uma cotação bem mais interessante do que nos jogos anteriores. E a gente está falando de um Venlo hoje nos playoffs, 3 gols marcados, 3 sofridos, mostrando que é uma equipe muito forte no sistema ofensivo e muito fraca no sistema defensivo. Muito interessante para a gente que está olhando para o mercado de gols. E enfrenta um Telstar com saldo negativo de -8, até porque a equipe marcou 5 gols e já tomou 13. Então são duas equipes que vêm com boas médias de gols sofridos, mas que de um lado tem um Venlo jogando dentro de casa com a boa média de gols e oscilando na competição. São 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Todos esses jogos super movimentados, jogos de placares elásticos, perdeu do Heracles por 5-3, perdeu do Zolid por 4-0. Então é um jogo de predicativo muito forte para gols. Lembrando que o Telstar também vem de uma derrota para o Heracles por 3-0. Então é duas equipes que precisam voltar a vencer e são duas equipes de muitos gols. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para Venlo e Telstar. Passando agora para Huracan e Banfield, jogo da Liga Profissional Argentina, que a gente tem o Huracan em quinto com 34 pontos e o Banfield ali em 17º com 25 pontos. Jogo de uma competição que tem partidas muito boas para gols e outras muito truncadas. Que esse jogo acredito que deve ser a partida boas, uma das partidas boas para gol. Até porque o Huracan nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve no mínimo 2 gols em seus jogos. Já o Banfield nos últimos 5 duelos, quando não acabou 0-0, que foi em apenas um jogo, em todos os outros 4 sempre tivemos no mínimo 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, a gente vai utilizar os últimos 4 duelos, onde em todos eles a gente teve no mínimo 2 gols ou mais, sendo que os últimos 3 jogos foi 2 3-0 e 1 4-1. E lembrando que foram 3 vitórias do Huracan. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1,5 gols.
a odd está na casa de 1,45, mas a gente já deixa logo de cara a pontuação que o Huracan pra gente também tem um ligeiro favoritismo para vencer. Primeiro porque a equipe é quinta colocada, 4 pontos do líder Tucumã, claramente na disputa pelo título, e que joga dentro de casa contra um adversário que é apenas o 17º colocado e tem mais gols sofridos do que marcados. Lembrando que, apesar do Huracan não vencer há 3 partidas, conseguiu segurar o Boca, outra equipe que disputa o título. Venceu o Central Córdoba há 3 rodadas, mas a equipe, se for olhar por outra perspectiva, não perde a 5 jogos. São 4 empates e 1 vitória. Já o Banfield vinha de uma boa sequência, eram 4 jogos de invencibilidade, sendo 3 vitórias e 1 empate, mas perdeu na última rodada para o Lanús, equipe que está mais abaixo ainda na competição, se eu não me engano, o último colocado, e perdeu dentro de casa. E quando a gente olha para o retrospecto aqui, a gente vê que os últimos 5 confrontos são 4 vitórias do Huracan e 1 empate no confronto, nesse confronto direto entre essas duas equipes. Lembrando que as 2 últimas vitórias do Huracan foi na casa do Banfield. Então aqui a gente tem um predicativo de vitória do Huracan pelo contexto, pelo momento, pela classificação da equipe mandante, mas o nosso palpite aqui vai ser no mercado de gols, porque o Banfield vinha fazendo uma boa campanha até a derrota para o Lanús, mas agora pega uma equipe que hoje está no topo da tabela, com um saldo positivo de mais 9, vem fazendo muitos gols, mas também vem tomando muitos gols. Então a dica é na vitória do Huracan, mas o nosso palpite vai ser no mercado de gols, pela possibilidade do Banfield dificultar essa partida e quem sabe até vencer, pontuar fora de casa. Então, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Náutico e Sampaio Corrêa, jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Sampaio em 12º com 39 pontos e o Náutico último colocado, 27 pontos. Bem complicada a situação do Timbu, que joga dentro de casa e que vem só de uma derrota de 4-1 para o Vasco. Mas a gente tem que pontuar também que o Náutico nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Sampaio Corrêa nos últimos 5 duelos, em 4 deles, os últimos 4 jogos da equipe maranhense, em todos eles tivemos no mínimo 2 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, 3 partidas com 2 gols ou mais no duelo Sampaio e Náutico. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1,5 gols. A odd está na casa de 1,44, uma cotação muito boa. E apesar da gente ter um Náutico, o último colocado, 27 pontos, eu acredito que 2 vitórias aqui pode colocar a equipe muito na briga. Foi o que aconteceu com o Vila Nova, a equipe estava muito lá embaixo e venceu 2 jogos. Saiu da zona de rebaixamento. A mesma coisa pode acontecer com o Náutico. E esse primeiro jogo pode ser justamente contra o Sampaio Corrêa, que está quase se livrando da zona do rebaixamento, mas que quando joga fora de casa a equipe é muito ruim. É muito ruim. Praticamente todos os pontos do Sampaio foi feito no Maranhão. A equipe tem 39 pontos. Desses 39, apenas 5 foram feitos fora de casa. Os 34 foram tudo jogando dentro lá do seu estádio. Então é uma equipe muito fraca fora dos seus domínios. E enfrentando o Náutico precisando muito da vitória e que vinha de 2 vitórias seguidas até a derrota para o Vasco, eu acredito que o Náutico deve ter um ligeiro favoritismo, tendo em vista esse mau retrospecto do Sampaio Corrêa fora de casa. Isso fica muito evidente quando a gente olha os jogos do Sampaio. Nos últimos 5 confrontos são 3 empates e 2 derrotas. Ou seja, o Sampaio é muito ruim fora de casa. E mesmo jogando contra o Lanterna, eu acredito que a equipe deve ter dificuldades, pode fazer o seu gol, claro, e isso vai ser muito interessante pra gente, mas eu vejo um Náutico brigando muito contra o descenso nessa Série B e que deve fazer um jogo muito movimentado, um jogo muito forte, onde a equipe vai buscar claramente a vitória, mas pode dar espaços e quem sabe o Sampaio conseguir vencer uma partida depois de vários jogos fora de casa nessa Série B. Então um jogo de sérias possibilidades, mas que eu acredito que o mercado de gols deve ter uma tendência maior de ter uma predominância. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,44 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 9 palpites para essa sextona de Nations League, campeonatos nacionais que ainda estão rolando, que não foram paralisados pelas competições de seleções. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos,
feitos lá na LendasBet. Lembrando que tem depósito aqui para vocês de até R$ 50 no seu primeiro depósito nessa casa maravilhosa. Espero ter ajudado todos vocês e até a próxima. Valeu!